CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos dar continuidade ao estudo da Revista Espírita. A Dilane vai fazer a leitura do Evangelho e a prece. E Não, após a prece só faz, tá, secretário? iniciar. Fiz 3 preces hoje. É capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu Pai. O item 3, diferentes categorias de mundos habitados. Do ensino dado pelos Espíritos, resulta que os diversos mundos estão em condições muito diferentes um dos outros, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Dentre esses mundos, existem aqueles cujos habitantes ainda são inferiores ao da terra física e moralmente. Outros estão no mesmo grau e outros lhes são mais ou menos superiores em todos os aspectos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material, a vida moral é quase nula. As paixões reinam soberanas, porém, à medida que a vida moral se desenvolve, a influência da matéria diminui de tal forma que, nos mundos mais avançados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Então vamos fazer a nossa prece e iniciarmos os estudos desta manhã. Amigo Jesus, aqui estamos mais uma vez reunidos em Teu nome, em nome de Deus, para estudarmos a doutrina espírita. E hoje, nesta manhã, a Revista Espírita. Auxilia-nos, Senhor. Pedimos que nos ajude e pedimos que possa o nosso irmão Allan Kardec nos inspirar de onde quer que ele esteja. Ele foi o compilador deste trabalho que estamos divulgando, bem como Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo, o nosso irmão altivo, diretor da nossa Casa de Amor. Em nome desses espíritos amigos, em nome da direção espiritual do CEAP, em nome do amor, do nosso amor, do Teu amor, Senhor, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, é que pedimos a devida permissão para iniciarmos os estudos desta manhã. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Então vamos lá. Nós estamos na revista de fevereiro de 1858. E hoje, dando continuidade, vamos falar sobre a floresta de Dodona e a estátua de Memnon. Dodona era uma cidade da Ilíria, notável centro religioso, célebre por seus oráculos, dado por um carvalho que murmurava num bosque próximo, e cuja interpretação era dada pelos sacerdotes de Júpiter. Memnon, personagem lendário, filho da Aurora e de Titã, rei da Etiópia. Aliado de Príamo, foi morto por Aquiles na guerra de Troia. Atendendo às súplicas maternas, Apolo transformou em pássaro
o transformou em pássaro. Nas margens do Nilo havia uma estátua de um rei egípcio e que supunha ser o mesmo Memnon. Compreende-se o simbolismo contido no título escolhido por Allan Kardec. Então ele está explicando que a floresta de Dodona então era uma cidade da Ilíria, e Memnon é um personagem lendário. E aqui ele se retrata a mitologia grega. Vamos ver o que nos trouxe aqui o relato trazido aqui por Allan Kardec. Vamos lá. Começa, Dilane. Para chegar à floresta de Dodona... A floresta de Dodoma e a estátua de Memnon. Para chegar à floresta de Dodoma, passamos pela rua Lamartine e paramos um instante em casa da senhora B, onde vimos um móvel dócil propor-nos um novo problema de estática, pois assistente em qualquer número colocavam-se em volta da mesa em questão, numa ordem também qualquer, pois ali nem há números, nem lugares cabalísticos. As mãos apoiam-se à borda da mesa, mentalmente ou em voz alta, fazem apelo aos espíritos que costumam vir a seu convite. É conhecida nossa opinião a respeito desse gênero de espíritos, razão porque os tratamos um tanto sem cerimônia. 4 ou 5 minutos apenas são decorridos e um ruído claro de toque-toque se faz ouvir na mesa por vozes bastante fortes, a ponto de ser ouvido na sala vizinha. Repete-se tanto tempo e tantas vezes quanto se queira. A vibração é sentida nos dedos e, aplicando-se o ouvido à mesa, o que não se deve esquecer. Reconhece-se que o ruído, sem engano possível, se origina na substância mesma da madeira, pois toda a mesa vibra dos pés ao tampo. Então vamos lá, é um fenômeno que eles foram convidados para assistir, e para chegar nesse lugar, a floresta de Dodona e a estátua de Memnon, isso aí era um local que tinha lá na França, quando ele colocou aqui, na casa da senhora B. E tinha um móvel que era uma mesa, um móvel dócil, né? Eles sentam ali os médios em torno da mesa, e a mesa, os espíritos através da mesa começam a se manifestar. Inicialmente com as pancadas, né? Como ele colocou aqui, o toque-toque. E vinha essa pancada de dentro da madeira, de dentro do móvel, que eles colocavam ali o ouvido para ouvir. Agora, por que o nome de floresta de Dodona, estátua de Memnon? Então a gente se reportou aí a estátua de Memnon à mitologia grega, era um personagem lendário. E Dodona era uma cidade lá da Ilíria, né, que ficava lá na França. Vamos lá. E qual a causa desse ruído?
É a madeira que estala ou se costuma dizer um espírito? Afastemos inicialmente qualquer ideia de fraude. Encontramo-nos em casa de gente séria e de boa companhia, incapaz de se divertir à custa daqueles que recebem de boa vontade. Aliás, essa casa não é privilegiada. Os mesmos fatos se reproduzem em outras, igualmente honestas. Permitam-nos, entretanto, antes da resposta, uma pequena digressão. Vai, Dilane. Um jovem bacharelando estava em seu quarto, estudando pontos de exame de retórica, quando bateram à porta. Penso que todos admitem ser possível distinguir a natureza do ruído e, sobretudo, na sua recepção. Se é causado por um estalo da madeira, pela agitação do vento ou por qualquer outra causa fortuita, ou se é alguém que bate, querendo entrar. Neste último caso, o ruído tem um caráter intencional que não pode ser desprezado. É o que pensa o nosso estudante. Entretanto, para não se incomodar inutilmente, quis certificar-se, ponto a prova o visitante. Se é alguém, diz ele, bata 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, bata no alto, embaixo, à direita ou à esquerda, bata com compasso musical, bata chamada militar, etc. E a cada um desses pedidos, o ruído obedece com a mais perfeita exatidão. Com certeza, pensa ele, nem pode ser o estalo da madeira, nem o vento, nem mesmo um gato, nem mesmo um gato, por mais inteligente que seja. Eis um fato. Vejamos a que consequência seremos conduzidos pelo argumento silogístico. Assim ele fez o seguinte raciocínio: ouça um barulho, logo é alguma coisa que o produz. Esse barulho obedece às minhas ordens, portanto, a causa que o produz me compreende. Ora, o que compreende? Tem inteligência, portanto, a causa desse barulho é inteligente. Se é inteligente, não é a madeira, nem o vento, se pois não é a madeira, nem o vento, é alguém. Então foi abrir a porta. Vejamos que não é preciso ser doutor para chegar a esta conclusão. E julgamos nosso futuro bacharel suficientemente aferrado aos seus princípios para concluir do seguinte modo: suponhamos que ao abrir a porta não encontre ninguém. Entretanto, o barulho
continua como de antes, como dantes. Ele seguira o seu sorristes. Que é isso? Um raciocínio ou um argumento composto, está aí embaixo, de uma série de proposições. Então ele segue seu raciocínio. Acabo de provar a mim mesmo, sem contestação, que o barulho é produzido por um ser inteligente, uma vez que responde ao meu pensamento. Ouço sempre este barulho à minha frente, e é certo que não sou quem bate. Os seres corporais que pertencem à humanidade. São perfeitamente visíveis. Este que bate, sendo invisível, não é um ser humano corpóreo. Ora, deste que chamamos espíritos, os seres incorpóreos, aquele que bate, não sendo corpóreo, é, pois, um espírito. Então, ele começou aqui a falar na casa da senhora B, que ele intitulou A Floresta de Dodona, Estátua de Memnon, vendo a mesa começa a bater, a vibrar. Aí vem as perguntas que ele fez: qual é a causa desse ruído? É um espírito? Enfim. Aí ele, antes de responder, ele diz que ao derredor várias casas honradas, e essa era uma casa de pessoas honestas, não iam se dar a brincadeiras. Iam falar, porque eram pessoas sérias. Aí, como tem vários casos em torno, olha como é que foi, podemos dizer assim, uma febre a manifestação dos espíritos. Como está ali na introdução do Evangelho, né? Desde que de Deus receberam as ordens, houve uma invasão dos espíritos, provocando esses fenômenos. E ele resolveu contar aqui de um jovem, né, bacharelando. Bacharelando é estudante lá, estava fazendo retórica, deve ser de direito. Ele estava estudando e ele ouviu no quarto dele as pancadas. E ele falou: quem tem? Será que tem alguém aí? Olha como é que a coisa era tão comum. Ele: será que é alguém ou será que é espírito? Ele começa: é alguém, bata uma vez, bata duas, bata três, bata quatro. E assim foi, estabeleceu ali uma comunicação entre os dois. Ele: eu vou abrir a porta, se não tiver ninguém ali fora, é um espírito. Abre a porta, não tem ninguém, ele conclui que é um espírito. Raciocínio lógico, não é? Foi isso aqui que a Dilane leu, ele contou esse caso. Aí esse parágrafo aqui eu leio e a Dilane leu o outro parágrafo. Julgamos perfeitamente as conclusões do nosso estudante. Apenas aquilo que nós demos como suposição é uma realidade, no tocante às experiências que se faziam em casa da senhora B. Diremos mais, que era desnecessária a imposição das mãos, e que todos os fenômenos se produzem igualmente bem com a mesa livre de qualquer contato. Assim, conforme o desejo expresso, as batidas eram dadas na mesa, na parede, na porta e em outros lugares, designados verbal ou mentalmente. Eles indicavam a hora e o número de pessoas presentes, batiam no avanço e as chamadas militares, assim como o compasso de uma música conhecida. Imitavam o trabalho do toneleiro, o ruído da serra, o eco, as descargas de patrulhas ou de pelotões e outros efeitos que seria longo descrever. Contaram-nos que em certos círculos
Ouviam-se a imitação do sibilar do vento, o ciciar das folhas, o rolar do trovão, o marulho das vagas, o que nada tem de surpreendente. A inteligência da causa tornava-se patente quando, por meio desses golpes, eram obtidas respostas categóricas a certas perguntas. Ora, é a esta causa inteligente que chamamos, ou melhor dito, que ela mesma se chamou espírito, quando esse espírito queria dar uma comunicação mais desenvolvida, indicava por um sinal particular que queria escrever. Então o médium escrevente tomava o lápis e transmitia seu pensamento por escrito. Então, a gente está lembrando que essa revista é de fevereiro de 1858. Os fenômenos estavam em voga. Kardec tinha acabado de lançar o Livro dos Espíritos e os fenômenos continuavam. Então ele está descrevendo aqui um desses fenômenos que eram muito comuns, era muito comum, como ele acabou de narrar. Então ele está narrando um fenômeno desse. Continua, Dilane. É sempre, até mesmo você, é bom falar no microfone, porque não fica... Pega o microfone. Independente deles colocarem as mãos sobre a mesa, os fenômenos aconteceriam... Independente de botar a mão na mesa, a mesa ficava livre. Ela sozinha se movimentava, sozinha dava as pancadas. Sem a influência dos fluidos dos médiuns. Não, com a influência do fluido do médium. Mas não necessariamente encostando O médium na mesa. não precisava botar a mão na mesa para influenciar. Perto o espírito, por quê? O espírito pega o fluido do médium e faz a manifestação. Ele toca até músicas. Tá? Pelo que eu entendi, esse rapaz era um rapaz que estava estudando, pelo que eu entendi aqui. Estava no quarto estudando. E lá eles tinham as experimentações das Não, mesas. na casa dele apareceu isso, ele contou um caso à parte. Estava no quarto dele estudando, começou a ouvir as pancadas. Ele ouviu as pancadas, como era uma coisa comum a manifestação dos espíritos, ele perguntou, tem alguém aí? Se tem, bate 2 vezes. Começou a se estabelecer uma comunicação. E depois de algumas perguntas ele vai ver na porta, mas raciocina, se não tiver ninguém na porta é um espírito. Isso aí, tá? Continua aí embaixo. Entre os assistentes, não falando dos que estavam em volta da mesa, mas de todas as pessoas que enchiam o salão, havia incrédulos, autênticos, semicrentes e crentes fervorosos, que, como se sabe, constituem uma mistura pouco favorável. Isso aí já é lá na casa da senhora B, aquele texto inicial. Tinham muitas pessoas, tinha gente descrente, gente que nem acreditava nem deixava de acreditar, e gente fervorosamente crente. Uma mistura que não é boa, porque quem é contra o fenômeno atrapalha, o pensamento contrário atrapalha. Os primeiros nós os deixamos à vontade, esperando que a luz se fizesse para eles. Respeitamos todas as crenças, mesmo a incredulidade, que constitui uma espécie de crença quando esta se respeita suficientemente para não chocar as opiniões contrárias. Assim, pois, não diremos que suas observações sejam destituídas de utilidades, seu raciocínio muito menos prolixo que o do nosso estudante. Geralmente pode ser assim resumido: eu não creio
em espírito. Portanto, não podem ser espíritos. Os descrentes que estavam ali. Mas eu não acredito em espírito, então não pode ser espírito. E desde que não são espíritos, é um truque. Tal suposição os leva a admitir que a mesa teria um maquinismo à maneira de Robert Houd. Olha só, como os descrentes sempre acontecem, desde que o mundo é mundo, né? Você vê lá que os fariseus não acreditavam em Jesus, o próprio Tomé não acreditou que o Cristo retornou, e quando vem as manifestações, a pessoa está vendo, mas não acredita, simplesmente ele diz, espírito não existe, então eu não acredito nisso, isso é um truque. Não tem argumento. Hoje ainda tem muitos assim. Aí ele vai dar uma resposta. Resposta a isso é muito simples. Primeiro seria preciso que todas as mesas e todos os móveis tivessem maquinismos, uma vez que não os há privilegiados. Segundo, não se conhece qualquer mecanismo suficientemente engenhoso para produzir à vontade todos os efeitos que acabamos de descrever. Em terceiro lugar, seria necessário que a senhora B tivesse preparado propositadamente paredes e portas do seu apartamento, o que é pouco provável. Em quarto lugar, enfim, teria sido necessário preparar ainda as mesas, as portas e as paredes de todas as casas onde semelhantes fenômenos se produzem diariamente, o que também não é de presumir-se, porque então seria conhecido o hábil construtor de tantas maravilhas. Olha só, então o cara não acredita, isso aí não existe, porque eu não acredito nos espíritos. Então são centenas, são milhares de casas acontecendo a mesma coisa. Então tem um engenheiro aí, inventou uma engenhoca qualquer que faz o barulho. Isso aí não é. Se isso acontecesse, todo mundo já saberia o truque. Então isso não é racional. E dizer que simplesmente não aceita porque não acredita, isso não é fenômeno. São os incrédulos, é isso que ele está respondendo. Você viu, aí por isso que ele fez colocou aquela mensagem do estudante, do aluno lá de retórica que estava estudando. Ele ouviu o barulho, ele concluiu, ele estabeleceu uma comunicação e tirou a sua conclusão. No caso do descrente, ele simplesmente diz, não acredito, isso deve ser truque. Que truque então? Pois é, raciocínio lógico. Os semicrentes admitem todos os fenômenos, mas estão indecisos quanto à sua causa. Nós os mandamos de volta aos argumentos do nosso futuro bacharel. Aos semicrentes, quer dizer, não acredita nem desacredita. O que ele está dizendo aqui? Estão indecisos. Vai analisar lá o que o bacharel fez. Ele estabeleceu uma comunicação com o espírito. Analisa. Os crentes, continua aí, apresentam 3 nuances. Os crentes apresentam 3 nuances, bem características, o que nas experiências não veem mais que um divertimento e um passatempo, e cuja admiração se traduz por estas e outras expressões. É admirável, é singular, é engraçado, mas não vão além disso. Então tem 3 tipos de crentes, certo? O que faz daquilo ali um divertimento, um passatempo. Que coisa admirável, que legal, que bacana, engraçado. Não passa disso, é um tipo de crente. Acredita, mas fica na superficialidade. A seguir vêm os sérios, instruídos, observadores, a quem nenhum detalhe escapa e para os quais
as menores coisas constituem material para o estudo. Vêm, por fim, os ultracrentes, se assim os podemos chamar, ou melhor dito, os de crenças cega, que podem ser censurados por seu excesso de credulidade. Então ele botou 3 tipos de crente. Ele falou do crente leviano, acha tudo muito bonito, muito engraçado, muito interessante, mas não sai daquilo. O crente sério, que estuda os mínimos detalhes e tira conclusões óbvias, lógicas daquela situação, como fez o rapaz lá, o estudante de retórica. E o ultracrente é o crédulo em tudo. Esse também não é útil, porque ele tudo diz que é espírito. Por exemplo, é o que diz assim: a cortina mexeu, tem um espírito mexendo a cortina. Na verdade é o vento. A janela está aberta, o vento entrou, mexeu a cortina, não tem espírito. O ultracrente diz tudo que é espírito. Esse também, ele está fora do equilíbrio. Continua. Desde que sua fé não é suficientemente esclarecida, tem uma tal confiança nos espíritos que lhes admitem um completo conhecimento e, sobretudo, a presciência. Acha esse ultracrédulo que, porque é espírito, sabe tudo. E não é verdade. Tem espírito bom, não tem espírito mau. Tem espírito sábio e tem espírito ignorante. Assim é de boa fé que fazem perguntas sobre todos os assuntos, sem pensar que teriam tido as mesmas respostas do primeiro cartomante, a quem pagassem. Para estes, a mesa falante não é objeto de estudo e de observação, é um oráculo. Contra isso, há apenas a forma trivial e os seus usos vulgares. Mas se a madeira de que ela é feita, em vez de ser trabalhada para as necessidades domésticas, estivesse de pé, teríamos uma árvore falante. Se nela fosse esculpida uma estátua, teríamos um ídolo, ante o qual viriam prostrar-se as pessoas crédulas. Esses crentes demais, crédulo demais, poderia, o que ele falou aqui, pegar uma árvore, esculpir ali um rosto, uma estátua, e a pancada vinda ali, a mensagem vinha para ali, eles iam se dobrar os joelhos, se prostrar diante daquela estátua, dizendo: aqui tem uma árvore que fala, aqui tem um ser que fala, por causa da crença que eles têm em tudo, sem raciocinar. E hoje que eu vim, hoje, depois de tanto tempo, hoje isso aqui, essa te esclareceu, né? Vem esclarecer, nossa. Olha só. É a questão do povo, aquele povo que adorava essas madeiras lá nesse tempo antigo lá, continua aí hoje adorando essas imagens, que botam imagem ali. Então o médium fala. Como acontece às vezes, algum fenômeno, por exemplo, a pessoa foi limpar o vidro, ficou a imagem de Nossa Senhora. Os crédulos fazem missas naquela casa, fazem coisas, só que... Isso, é isso exatamente que eu ia falar. Eu conheço um médium que disse que conversava com a bananeira, a mangueira,
não é, Adilane? A bananeira conversava, falava, e eu disse para ele, mas não é a bananeira. Aí o médium dizia para mim, mas era, a bananeira falava. Aí, se bobear, tem um monte de gente fazendo lá reverência à bananeira. Na verdade, o Espírito usou, como usa aqui, essa tábua fala. As pancadas vêm da tábua. A tábua não fala. O Espírito usa a tábua, o Espírito usa a bananeira, como usa uma árvore qualquer. Aí, ia numa igreja, ele via a estátua se mexer, piscar o olho, a estátua falar. Era a estátua que estava falando? Não. Ela via os espíritos ficavam ali por trás da estátua e ela via a estátua mexer. Um dia, esse médium passou em cima ali, em frente ali, o Flamengo ali, tem um ninho do urubu, tem um urubu enorme em cima. Esse urubu é do mal, ele está piscando para mim. Olha o olho dele, tem um olho vermelho e um olho azul. Vamos sair daqui. Então, não é o urubu que está mexendo, é um espírito que estava ali, tomando conta. O espírito sabe que o médium vê, ele sabe que o médium escuta, ele sabe. Aí ele vai se manifestar. E para assustar, como ele não tá nem aí para a hora do Brasil, vou dar um passa fora desse médium aí. Ele é muito bobo ainda. Aí vai e o assombra. Então, o crente, eu converso com a mangueira, converso com o pé de jaca. Esse é o crente. É tão nocivo quanto aquele que diz, eu não acredito em nada. Você está dizendo que é espírito? Eu não acredito porque espírito não existe. Isso é truque. Poxa, com esse também não tem que você que argumentar nada. Ele colocou aqui 5 itens para esse. Né? Olha, se fosse truque, todo mundo tinha que fazer o mesmo truque. Então quem faz o truque, isso aí já teria vazado. Então não é truque. Tem aqui o certo, é a linha do meio, é o caminho do meio. É aquele que vê o fenômeno e analisa os mínimos detalhes. E tira dali conclusões, como fez o estudante. O estudante, por isso que ele colocou o estudante no meio, antes de falar, de fechar essa ideia na casa da senhora B, que era na floresta de Dodona. Entenderam então? Entendeu, Adilane? Entendi. Você entendeu que a bananeira não conversava com aquele médium? Sim, eu entendi. Então, é isso aí. Da mesma maneira que aquela pessoa que contou também, que quando subia de uma árvore, lá onde ela morava, todo mundo corria, porque via nela uma onça, e todo mundo corria com medo da onça. E como esse médium sabia que quando ele subia na árvore, ele imitava a onça, todo mundo via nele uma onça, saía correndo, o que era? Era um espírito que aparecia, se colocava ali junto ao médium, ele tinha muito fluido, e as crianças, os outros viam ali uma onça e saíam correndo. Então, tem uma onça ali. Não é a onça, é o espírito. Então a gente tem que analisar, passar pelo crivo da razão, pelo crivo da lógica. Muito bom esse texto aqui, muito bom para a gente analisar. Olha como tudo começou. Claro que não, claro que não. O altivo vai ficar se fantasiando de onça, o doutor Bezerra vai ficar lá de saci pererê, não é? Agora, transponhamos os mares e 25 séculos atrás. Então ele está falando de 2.500 anos atrás, transportando-nos ao pé do Monte Taurus, no Épiro. Ali encontraremos a floresta sagrada, cujos carvalhos é uma árvore, proferiram oráculos. Acrescentemos o prestígio do culto e a pompa das cerimônias religiosas e facilmente teremos a explicação da veneração de um povo ignorante e crédulo, incapaz de descobrir a realidade através de tantos meios de fascinação.
Olha o Kardec, a conclusão que ele tira de tudo isso. Vai lá há 2.500 anos atrás, há 25 séculos atrás, 2.500 anos atrás, lá no pé do Monte Taurus, no Épiro, é lá, lá na França mesmo, lá atrás, onde eles tinham os oráculos, que conversavam com os oráculos, conversavam com as pedras, com as árvores. O carvalho é uma árvore, a árvore fala, e tinha toda uma veneração. A árvore não falava, era um povo ignorante e achava que a árvore era sagrada. A madeira não é a única substância que possa servir de veículo à manifestação dos espíritos batedores. Vimos-la produzir-se em paredes e, por conseguinte, na pedra. Temos assim, pois, as pedras falantes. Se essas pedras representam um personagem sagrado, temos a estátua de Memnon, ou a de Júpiter, Amon, proferindo oráculos como as árvores de Dodona. Olha aí. Aquelas pedras falam. Como diz lá o Kardec, lá no Livro dos Médiuns, evoca um rochedo, e o rochedo vai te responder. Evoca lá o pé de alface, que a alface vai te responder. A folha da alface vai te responder. Claro, você acredita que a folha da alface fala, ela vai falar. O espírito vai pegar a folha da alface e vai abanar para você. Você está me entendendo? Ela vai fazer assim, ó, fu, 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 fu. Olha, eu falo com alface. Cuidado com o psiquiatra, que ele vai botar você lá, trancado lá. Estão entendendo? Ó, Revista Espírita de 1858. Ó. Nós estamos analisando lá as mensagens que chegavam e Kardec analisou, nós estamos analisando com ele. É verdade que a história não nos diz que esses oráculos eram proferidos por pancadas, como em nossos dias. Na floresta de Dodona, era pelo sibilar do vento, através das árvores, pelo ciciar das folhas, ou pelo murmúrio da fonte que brotava ao pé do sagrado carvalho de Júpiter. Volto a dizer, carvalho, aquela árvore, né? Então os espíritos se manifestavam através da fonte d'água, fazendo barulho, do vento, das folhas, como eu falei, da folha de alface. Diz-se que a estátua de Memnon emitia sons melodiosos aos primeiros raios de sol. Como que a estátua vai produzir som? É um espírito que está ali. Mas também nos diz a história, como teremos oportunidade de demonstrar, que os antigos conheciam perfeitamente os fenômenos atribuídos aos espíritos batedores. Não é para duvidar de que nisso esteja o princípio de sua crença, na existência de seres animados nas árvores, nas pedras, nas águas e etc. Mas, desde que tal gênero de manifestação foi explorado, as batidas já não bastavam. Eram muito numerosos os visitantes para que a cada um se oferecesse uma sessão particular. Aliás, teria sido muito simples. Era necessário prestígio, e desde que enriqueciam o templo com suas oferendas, essas despesas deviam ser cobertas. O essencial era que o objeto fosse olhado como sagrado e habitado por uma divindade. Nestas condições era possível fazê-lo dizer aquilo que se quisesse, sem necessidade de tantas precauções. Olha aí, a pilantragem tem desde que o mundo é mundo. Tinha um médium, o médium sabia o que era, o povão não sabia. Olha, eu tenho uma árvore que fala. E ganhava dinheiro com isso. Tem que fazer oferenda. Tem uma arma. Pois é. Pois é. Por isso que você está pagando suas contas agora, tá? Vamos lá, continua, termina aí. Tá. Os sacerdotes de Memnon. Aí o médium, aquele médium lá do... Fala no microfone. Que ficava com medo que ficava assustando os outros lá, dizendo que era o tigre. Aí ele mesmo ficava com medo dele.
Porque depois todo mundo corria, ele ficava com medo dele. É o médium lá da onça. Vamos lá. Continua aí. Os sacerdotes de Memnon, último parágrafo. Os sacerdotes de Memnon, ao que se diz, empregavam fraudes. A estátua era oca e os sons que emitia eram produzidos por processos acústicos, isto é, possível e mesmo provável. Os próprios espíritos batedores, que em geral são menos escrupulosos que os outros, não estão sempre, como já o dissemos, à disposição do primeiro que chega. Olha só, a estátua era oca. Mesmo esses espíritos batedores, que eram espíritos inferiores, eles não estavam à disposição do homem o tempo todo. Não. E o que eles faziam? Aí sim, eles faziam um mecanismo para fazer barulho. Faziam fraude, né? Enganava o povo para ganhar dinheiro. Continua. Cadê? Desde que o mundo é mundo, né? À disposição do primeiro que chega. Tem sua vontade, suas ocupações, suas suscetibilidade. Os espíritos têm suscetibilidade. E nem todos gostam de ser implorados pela cupidez. É pela ganância. Cupidez é ganância, né? Que descrédito para os sacerdotes, seu ídolo não falasse convenientemente. Olha só, aí os sacerdotes, poxa, eu não vou ficar aqui no vácuo. O espírito tem que se manifestar. Como o espírito também, por pior que seja, ele tem suas suscetibilidades, ele não quer ser explorado pelo outro, o sacerdote enganava. Fazia o barulhinho dele lá. Tinha manifestação? Tinha. Era sempre? Não. Tinha um engano ali. Para ele ganhar o dinheiro, como tem até hoje. Você vai tem gente que vai numa cartomante qualquer aí, e ela se veste com os trajes que vai chamar a atenção, bota uma roupa toda colorida, amarra um lenço na cabeça, pendura uns brincos e vai dizer, a cigana vai te dizer. Aí vai dizer depois, a pessoa vai reclamar que a cigana enganou, não é? A pessoa pagou para ser enganada. Às vezes nem cigana teve lá. Continua. Também era necessário suprir, mais cômodo, não ter tantas Desculpa. Também era necessário suprir o seu silêncio. Sim, vai. E se fosse necessário, dar uma ajuda. Quer dizer, já que o espírito não se manifestava, ele ia dar uma ajudinha. Vamos dar ajuda. Aliás, era muito mais cômodo ter tantas apoquentações, bastando formular a resposta conforme as circunstâncias. O que vemos hoje prova que, apesar de tudo isto, as crenças antigas tinham por princípio o conhecimento das manifestações espíritas, razão porque dissemos que o espiritismo moderno é o despertar da antiguidade, mas a antiguidade esclarecida pelas luzes da civilização e da realidade. Quer dizer, a crença nos espíritos sempre existiu. E os falsos profetas sempre existiram. João falava, experimentai se os espíritos são de Deus. Né? Existem os falsos cristos e os falsos profetas. Quer dizer, os falsos médiuns e os falsos espíritos. Eles sempre enganaram, mas a manifestação existia. Na época de Kardec, teve uma falcatrua muito que foi importante, porque quiseram lançar em descrédito toda a obra que Kardec fez.
o Kardec tinha colocado na Revista Espírita um médium que tirava fotografia dos espíritos. Ele tirava fotografia. E, na verdade, ele tinha fluido para isso. Só que ele não tinha fluido para tirar uma fotografia atrás da outra. E ele cobrava, começou a cobrar. E como ele começou a cobrar, ele tinha que tirar foto. Que isso é real. E como ele não tinha mais fluido, ele montou uns bonecos por trás. Eram aqueles lambi-lambi, né, que fazia aquela foto, blá. Ele botou uns bonecos atrás e perguntava à pessoa que espírito que você queria ver, da minha mãe e tal. Subia lá um boneco com roupa de mulher ali atrás para ele tirar fotografia. Um dia a polícia foi lá. Ele foi denunciado, pegaram a falcatrua, a polícia prendeu ele, prendeu o boneco, prendeu todo mundo. Isso foi conhecido o processo dos espíritas. Tem um livro chamado O Processo dos Espíritas. E o Kardec tinha desencarnado. Ele tinha desencarnado. E quem continuou, se Kardec tivesse encarnado, ele seria preso também. E quem deu continuidade à Revista Espírita, e que lançou aquilo na revista, foi preso também. Foi preso. E, por sorte, o homem lá que fazia falcatrua, ele inocentou, eu esqueci o nome dele, que deu continuidade, porque Kardec morreu em março, 31 de março de 1869. E a revista de abril de 1869 já estava pronta. E ele, esse amigo dele, deu continuidade. A de maio, a de junho, que foi até dezembro de 1869. E nesse inteirinho que aconteceu essa falcatrua. Então você vê falcatrua há 2.500 anos atrás, você vê falcatrua na época de Kardec, você vê falcatrua hoje. Agora, não é porque tem esses homens de mau caráter que tudo seja mentira. Entendeu, seu autor? Então vamos terminar com a prece. Bom esse texto, né? Elucidador. Principalmente para os iniciantes. Terminamos então agradecendo ao mestre Kardec, ao mestre Jesus acima de tudo, aos guias espirituais aqui presentes, os guias da nossa casa, o nosso irmão Altivo, nosso irmão Antônio de Aquino, Dr. Erma, o nosso Baltazar, nossas irmãs queridas, em nome de vocês, queridos amigos, em nome da minha amada Lourdinha, da Dona Ivone, em nome do amor, em nome do nosso amor, do teu amor, Senhor, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, é que damos por encerrado os estudos em torno da Revista Espírita da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus.